Com alegria e satisfação, cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Assistam a esta pré-aula, leiam a revista das edições bíblicas, assistam a outras pré-aulas e a outros textos de apoio que nós disponibilizamos nos links das redes sociais do portal Escola Dominical, Facebook, Twitter, LinkedIn. Leiam também outros textos de apoio que nós disponibilizamos no nosso site do portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos da revista das edições bíblicas que nós disponibilizamos no nosso site. Se tiver alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado, se estiver aqui em São Paulo, a ir à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá interativamente estar conosco ali pessoalmente, ou então assista pelo site e tire as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a última, uma preparação da Escola Dominical, que ocorre no domingo, na sua igreja local, onde ela reunida estuda enquanto evangeliza, e evangeliza enquanto ensina a palavra de Deus. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão. Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E o nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, membro da Academia Brasileira Evangélica de Letras e da Casa de Letras Emílio Conte. E estamos estudando exemplos bíblicos da provisão divina, da divina providência, né, para aumentar a nossa fé. Exemplos que a palavra de Deus nos revela de como Deus, de antemão, já cria todas as condições para o cumprimento dos seus propósitos. E como nós conhecemos os seus propósitos através da sua palavra, se nós lhe formos obedientes e tementes, sempre receberemos as suas bênçãos e esse propósito será cumprido nas nossas vidas. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, Ruth. Deus trabalha pela família. Nós estaremos estudando aí o livro de Ruth, que é o 8º livro da Bíblia Sagrada, né? É um livro pequeno, com apenas 4 capítulos, que está ali depois do livro de Juízes. É um livro histórico, ele conta a história, um registro histórico da vida de Ruth e como Ruth se insere na ascendência, né, na genealogia de Davi, do rei Davi. E neste registro desta história, nós vemos a provisão divina e, como diz o nosso comentarista, a provisão divina em favor da família. A família é uma instituição criada por Deus. Nós vemos que a família foi criada por Deus, foi a última coisa que Deus criou no relato que nós vemos nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. No relato da criação, nós vemos a família sendo criada por Deus. Depois de criar o homem, criar a mulher, Deus cria o casamento, que é a base da família. Portanto, é uma instituição divina. Foi o lugar que Deus escolheu para ter comunhão com o homem. Vejam bem que as 2 primeiras bênçãos que Deus dá ao ser humano, dá na família. As 2 primeiras bênçãos de Deus registradas na Bíblia foram bênçãos dadas à família. Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja o plural. Deus os abençoou. Portanto, é uma bênção para o casal, para Adão e para Eva, para a família. Em Gênesis 9:1, nós temos a segunda bênção registrada, a segunda bênção de Deus registrada nas Escrituras.
E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então aqui nós já percebemos, meus amados irmãos, que Deus abençoou, em primeiro lugar, a família. Porque a família é o lugar da bênção de Deus. Deus criou a família para ali abençoar o ser humano. Para ali se manifestar primeiramente aos seres humanos. Para ali ter diálogo com os seres humanos. É por isso que na viração do dia, no Éden, Deus ia conversar com o primeiro casal. Está lá em Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus vinha sempre conversar com o homem no final do dia. Havia um momento de intimidade com Deus na família, porque é o primeiro lugar que Deus escolhe para a bênção, para a comunhão, para a sua manifestação. Por isso, na família, a divina providência tem um lugar de evidência, de realce. Se a família é o primeiro lugar que Deus escolhe para se manifestar, para estar presente, para ter comunhão com o homem, para abençoar, é na família que a provisão divina se evidencia. E é por isso que o diabo procura destruir a família. Porque ele não quer a benção de Deus. Porque ele não quer o homem abençoado por Deus. Porque ele não quer o bem do homem. Por isso ele destrói a família. O primeiro altar que Deus cria para ter comunhão com o homem. E o livro de Ruth, ele nos vai falar da história de uma família. E de como Deus providenciou a restauração desta família. E como esta família, simples, comum, normal, foi a fonte da família real, da casa de Davi, da dinastia de Davi. E mais do que isso, como esta família, simples, comum, se transforma na raiz da família real e se transforma na raiz da linhagem do Messias. Esse simples registro histórico do livro de Ruth nos mostra como Deus providencia a formação da casa de Davi, de onde viria o Cristo, o Salvador do mundo. Esse é o objetivo do livro de Ruth. O livro de Ruth, como eu disse, é o 8º livro da Bíblia na ordem que nós seguimos, que é a ordem da Septuaginta, e a sua autoria é discutida. Né? O Talmud, né, que é aquele segundo livro sagrado do judaísmo, aquela compilação daquilo que Jesus chamava da tradição dos anciãos, da chamada lei oral. O Talmud, no tratado Baba Batra 14b, diz que o autor do livro de Ruth foi Samuel, foi o profeta Samuel. Samuel teria escrito este livro. Alguns estudiosos da Bíblia acham que esse livro pode ter sido escrito por Samuel, mas poderia, Finis James Dake, ele diz que alguns entendem que, pelo menos, se não elaborou o livro, pelo menos ele deu a redação final, teria sido Isaías. E para isso, ele se baseia no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 32, que diz assim: quanto ao resto dos sucessos de Ezequias e as beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Aqui se entende, esse E que está aqui, está em itálico, não está no original. Então, Isaías teria escrito os livros dos reis e das crônicas de Israel. É uma posição. A ideia tradicional judaica é que tenha sido Samuel. Isso não nos é improvável, não. Nós cremos que tenha sido Samuel mesmo. Porque Samuel foi o homem escolhido por Deus para ungir Davi como rei.
Ele vai à casa de Jessé e unge a Davi, sabendo que Davi era o rei escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. E isso pode ter levado Samuel a querer saber da história de Davi, a querer saber como se deu a formação da família de Davi, e certamente ele teve esta informação não só de Jessé, talvez até do avô de Davi, Obed, que já fosse vivo ainda, ou não, só através de Jessé, e através destas informações, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o livro de Ruth, exatamente para deixar patente ao mundo a providência divina, e para mostrar ao mundo que realmente a família de Davi havia sido escolhida por Deus para dela trazer o Salvador. Logicamente que Samuel não sabia que de Davi viria a linhagem do Messias. Quando Davi tem esta promessa revelada a ele por parte do profeta Natã, Samuel já não mais vivia. Mas Samuel sabia que Davi era um rei segundo o coração de Deus. E por isso ele se preocupou em saber das origens de Davi. Uma preocupação inspirada pelo Espírito Santo e que deu o livro de Ruth. O livro de Ruth, irmãos, ele se dá, a história dele se dá no período dos juízes. No final do período dos juízes. Como começa o título, já começa no capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, nós estamos no período dos juízes. E o período dos juízes, irmãos, é um período de grande instabilidade espiritual. Há muita discussão quanto tempo durou o período dos juízes. A base para nós precisarmos quanto foi o tempo dos juízes é lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 6. Quando se fala a respeito da construção do templo por Salomão, diz que a construção do templo se iniciou no 4º ano do reinado de Salomão. Diz assim: e sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, isto é, o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então, nesse texto, nós vemos que da saída dos filhos de Israel até o início da construção do templo teria ocorrido 480 anos. Foi o que a gente leu aqui, não é? 1 Reis 6 e 1. 480 anos era o 4º ano de Salomão. Então, fazendo esses cálculos, sabendo que Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão estava reinando 4 anos, tirando os 40 anos que eles que eles ficaram no deserto, nós vemos que esses 480 anos se tornam 301 anos. Isto se tornam 326 anos. E esses 326 anos, então, teria ocorrido entre a entrada na Terra Prometida até o 4º ano do reinado de Salomão. Acontece que a Bíblia não fala quanto tempo governou Josué, porque o período dos juízes começa depois da morte de Josué, até a ascensão de Saul. Então, nós temos aí 84 anos de Saul até Salomão, mais os 40 anos do deserto, dá 124 anos. Mas nós não sabemos quanto tempo Josué governou. A Bíblia não diz. Flávio Joséfo diz que Josué governou durante 25 anos. Então, fazendo esse cálculo, nós vemos aí, segundo, considerando que Josué tenha governado por 25 anos, nós temos aí 301 anos do período dos juízes. Então, há uma controvérsia. Flávio Joséfo, que fala que Josué governou 25 anos, diz que o templo foi construído 569 anos.
depois da saída do Egito. Então também aí existe uma discussão. Então nós estamos entre 301 e 413 anos, mais ou menos, que foi a duração do período dos juízes. E era um período, irmãos, como eu disse, de grande instabilidade espiritual. Por quê? Porque houve negligência na educação doutrinária doméstica. A lei de Moisés tinha que ser ensinada em casa pelos pais. Era a ordem que estava lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Os pais deveriam ensinar a palavra de Deus aos filhos para que a geração seguinte, conhecendo a Deus, continuasse servindo a Deus. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A geração que conquistou a terra prometida, a geração de Josué, mais precisamente, né, a geração seguinte de Josué, porque Josué e Caleb eram os únicos da geração do Êxodo que entraram na terra prometida, mas aqueles que tinham 20 anos para baixo, quando saíram do Egito, eles não ensinaram seus filhos a palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em Juízes 2 e 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Não houve o ensino da lei de Moisés àquela geração. E quando aquela geração assumiu Israel, assumiu o comando da nação, eles não conheciam a Deus. E o resultado disso? Versículo 11 do capítulo 2 de Juízes. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servidos e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Então os irmãos vejam, e nós lemos aqui do versículo 11 até o versículo 19, porque isso é um resumo do livro dos Juízes. Nós vemos aqui que, como a geração que conquistou a terra prometida não ensinou os seus filhos a lei do Senhor, quando eles assumiram o comando da nação, a nação caiu no pecado. A nação se deixou influenciar pelos povos vizinhos e por aqueles cananeus que eles não destruíram, porque ao contrário da ordem que Deus tinha dado, eles pouparam muitos habitantes primitivos de Canaã que ficaram no meio deles e que continuavam com os costumes pecaminosos deles. E eles influenciavam o povo de Israel. E foi um círculo vicioso. Foram 300 anos em que eu tinha um círculo vicioso. Não se ensinava a lei de Moisés em casa. Por isso o povo pecava, caía na idolatria, se misturava com os povos e os costumes dos povos vizinhos, dos estrangeiros. Eram idólatras. Aí Deus tinha que cumprir a sua palavra. Porque se nós formos lá no capítulo 27 e 28 de Deuteronômio, e também no capítulo 8 de Josué, nos versículos 30 a 35, nós vamos ver que quando o povo entrou na terra prometida, 6 tribos subiram no Monte Ebal
6 tribos subiram no Monte Gerizim, e eles ali proclamaram as bênçãos e as maldições, que estão nos capítulos 17 e 28 de Deuteronômio. Deus fez um pacto com Israel. Eu vou dar a terra para vocês, mas vocês só ficarão na terra se forem obedientes. Esse é o chamado Pacto Palestiniano, que pouca gente se atém a ele. Deus fez 2 pactos com Israel. O pacto do Sinai, que era a lei, que transformou Israel em sua propriedade peculiar dentre os povos, e o pacto palestiniano, no Monte Ebal, no Monte Gerizim, onde Deus fez uma aliança com Israel, em que a permanência de Israel na terra de Canaã dependia da sua obediência. Se Israel fosse obediente, Deus abençoaria Israel em Canaã. Se Israel fosse desobediente, Deus castigaria o povo de Israel em Canaã até o ponto de tirar o povo da terra. Aí nós temos as bênçãos nos 14 primeiros versículos de Deuteronômio 28. E nós temos as maldições, do versículo 15 até o versículo 68. Deus prometia abençoar Israel se Israel fosse obediente. Só que no período dos juízes, como não havia educação doutrinária doméstica, o povo caía no pecado. Quando uma nova geração assumia o comando da nação, ela estava envolvida no pecado. E aí Deus começava a cumprir a sua palavra. E começava a trazer os castigos constantes de Deuteronômio 28. E quando o povo começava a sofrer os castigos, e entre esses castigos, nós temos, em primeiro lugar, a fome. Deus retinha a chuva. Ele diz que o céu ficava de bronze e a terra ficava de ferro. Nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23 e 24. Deuteronômio, capítulo 28, 23 e 24. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Essa é um dos primeiros castigos que Deus dava. E além disso, Deus ainda dava opressão dos povos estrangeiros. Aí quando um povo estrangeiro vinha e oprimia Israel, Israel ficava escravizado por esse povo, mas na sua terra, aí o povo clamava a Deus. Aí o povo se lembrava de Deus. Aí o povo gemia. Aí Deus levantava um libertador. São esses os juízes. Os juízes eram libertadores que Deus levantava no meio do povo. E este juiz levantado por Deus livrava o povo. E o povo começava a servir a Deus. Mas como eles não ensinavam a palavra aos seus filhos, começava tudo de novo. Aqueles que haviam servido a Deus morriam, os seus filhos não eram ensinados, voltavam a pecar e Deus começava a castigar de novo. Foram 300 anos nesse círculo vicioso, desde a morte de Josué até a subida ao trono de Saul, quando começou a monarquia. Durante esses 300 anos. Então, era um período de instabilidade espiritual. É este o período em que vivia, em que se dá o registro do livro de Ruth. E é importante nós vermos isso. É por isso que o autor do livro de Ruth, Samuel, ele diz, olha, nos dias em que os juízes julgavam, era um período de grande instabilidade espiritual. E nesse período, houve uma fome na terra. Por que houve essa fome? Por causa da desobediência do povo. O povo, ao passar a fome, deveria lembrar-se da palavra de Deus e pedir perdão e se arrepender. Porque era um sinal de Deus para que eles se arrependessem. Veja que o mal trazido por Deus não tinha o intento de destruir ou de matar o povo, mas de levá-lo ao arrependimento. E houve uma terra, houve uma fome. Essa fome era geral. E a Bíblia diz que havia um homem
de Belém de Judá, que saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque. Aí começa a história de Elimeleque. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Esse era o nome de Elimeleque. Deus é o meu rei. Havia uma fome na terra. Em Belém havia fome. Belém quer dizer casa de pão. Na casa de pão havia fome. Mas por que havia fome na casa de pão? Porque havia desobediência do povo. E o que Elimeleque decide fazer? Elimeleque, cujo nome significa Deus é o meu rei. Olha, se Deus é o meu rei, é Ele quem governa, é Ele quem manda, é a Ele a quem eu devo obedecer, e eu devo viver de acordo com a vontade dEle, porque Deus é o meu rei. Mas o que faz Elimeleque, irmãos? Elimeleque simplesmente resolve imigrar. Não tem pão aqui em Belém, não tem pão aqui em Israel, tem fome aqui em Israel, então eu vou morar em Moabe. Vou sair daqui. Aqui eu não fico mais. Eu vou embora. E esse gesto de Elimeleque, irmãos, reflete a descrença que Elimeleque tinha com relação a Deus. A gente precisa entender que naquele tempo as pessoas achavam que Deus cuidava do seu povo. Que a terra, a nação, era cuidada por Deus. O Deus de Israel cuidava do Deus de Israel, os deuses de Moabe cuidavam do Deus de Moabe, e o Deus de Moabe era Camós, ou Quemós, em outras traduções, e assim por diante. Cada povo tinha o seu Deus. É verdade que os israelitas sabiam que havia um único e verdadeiro Deus, mas havia aquela mentalidade. Cada Deus cuida da sua terra, cada Deus protege a sua terra. Quando Elimeleque resolve sair da terra de Canaã, sair de Israel e ir para Moabe, ele está dando as costas para Deus. Essa mentalidade a gente encontra bem lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 17. Na história de Naamã. Quando Naamã foi curado, ele resolveu servir ao Deus de Israel, não servir mais a Rimon, que era o Deus da Síria. E para isso, veja o que ele fala. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 17. E disse Naamã, seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jogo de mulas, porque nunca mais oferecerei a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Veja bem, Naamã estava voltando para a Síria, e ele disse que ele iria servir a Deus. Mas aí, dentro daquela mentalidade que cada Deus tem a sua terra, ele resolve levar um pouco da terra de Israel para sua casa. Para ter uma terra de Israel, porque ele agora ia servir ao Deus de Israel. Vejam qual era a mentalidade daquele tempo. Quando Elimeleque resolve imigrar, ele está descrendo em Deus. Olha, Deus não está cuidando mais de Canaã. Nós estamos passando fome. Na casa de pão eu passo fome. Portanto, eu não tenho mais nenhum compromisso com Deus. Eu vou para outra terra. Quem sabe os deuses da outra terra me ajudem. Ele dá as costas a Deus. Ele não crê na provisão divina. E, irmãos, este gesto dele sair não foi um gesto abrupto. O nome dele era Deus é o meu rei, mas ele não estava crendo mais, ele não queria mais ser governado por Deus. Mas isso não era algo que ele fez de sopetão. Como nós sabemos disso? Porque o texto diz que ele tinha 2 filhos. Um se chamava Malom e o outro se chamava Quilion. O que quer dizer Malom? Malom quer dizer doença. E o que quer dizer Quilion? Quilion quer dizer definhamento. É assim que o pastor Evandro de Souza Lopes diz no seu livro o significado dos nomes bíblicos. Doença e definhamento. Ele põe o nome do filho de doença, põe outro nome do filho de definhamento. Por quê? Porque ele já estava descrendo
em Deus, aos poucos. Aos poucos, ele já não estava vendo da parte de Deus uma provisão da terra. Ele estava sofrendo com as agruras da terra, com as dificuldades materiais e econômicas. Mas resultado do quê? Resultado da desobediência do povo. Nós estamos no período dos juízes, no período da desobediência espiritual. Em vez dele entender que Deus está cumprindo a sua palavra, que a fome, que a dificuldade é fruto e prova da soberania de Deus e da necessidade que eu tenho de estar servindo a Deus, Elimeleque resolve mudar de país. E muitos agem desta maneira hoje. Deus não me está dando o suficiente, Deus não está dando o necessário, eu estou padecendo por dificuldades, por provações, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de denominação, eu vou mudar de religião, eu vou deixar de servir a Deus. Sem saber e sem querer saber por que estão passando essas dificuldades. Se eu estou sendo fiel a Deus, se eu estou servindo a Deus, essas dificuldades são para o meu aprimoramento. Porque Deus não vai me matar. Porque Deus não quer o meu mal. Os pensamentos de Deus são sempre pensamentos de paz e não de mal para o fim que eu espero. E eu não espero um carro novo, uma casa nova, posição social, fama, popularidade, poder econômico, poder político. Eu espero Jesus. Tudo que está acontecendo, por pior que seja para mim, não vai me impedir de chegar aos céus. É para isso que eu fui salvo. É assim que a gente tem que entender. Agora, se eu estou em desobediência, se eu estou em pecado, se eu estou me afastando do Senhor, as dificuldades que vêm são um alerta para mim, para eu me arrepender, para eu lembrar de onde caí. É o que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quando nós estamos em desobediência, quando nós estamos em pecado, as aflições, as dificuldades são consequências dos nossos pecados e são permissões divinas como alerta para que eu e você voltemos, nos arrependamos antes que seja tarde demais. São males causados por nós mesmos. São ciladas do inimigo em que nós caímos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ainda nos dá a oportunidade de voltar atrás, de nos arrepender. E isso será dissipado. É verdade que as consequências de muitos pecados nossos persistirão conosco, mas os efeitos da nossa desobediência são dissipados pelo perdão que nós recebemos da parte de Deus. Mas muitos fazem como Elimeleque. Rejeitam voltar atrás, rejeitam se arrepender, rejeitam se submeter à aprovação divina e vão para Moabe. Veja que o lugar escolhido por Elimeleque, do ponto de vista material, era bom. Os campos de Moabe eram campos férteis na Palestina. A Bíblia fala das grandes plantações de uva de Moabe, da qualidade do vinho de Moabe. Era um lugar de fartura material, mas era um lugar de idolatria e cujos habitantes nem sequer podiam participar do culto a Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, nós vemos o seguinte, versículo 3 e 4. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porque não saíram com pão e água a receber-vos no caminho,
quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então era um lugar cujos habitantes eram abomináveis a Deus. Mas Elimeleque só tinha visão material. Elimeleque só tinha visão humana. Igual esses pessoal da teologia da prosperidade. Não interessa se é um lugar abominado por Deus, se é de um povo abominável por Deus. Eu também não quero saber de Deus, eu estou indo embora. Eu vou para o lugar de fartura. E lá vai ele com sua mulher, chamada Noemi, com Malom e Quilion. E veja o texto. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Havia um intento, uma disposição firme de viver para sempre em Moabe. Não queriam saber mais de Israel, nem tampouco do Deus de Israel. Era uma visão horizontal da vida. Uma visão nas coisas desta vida. Não olhavam para a palavra de Deus, para a necessidade da obediência a Deus, para a necessidade de uma vida de comunhão com Deus. Não tinha uma visão vertical, tinha uma visão puramente horizontal. Esse é o problema nos dias de hoje. O servo de Jesus ele tem que ter uma visão vertical. No momento da dificuldade, no momento da aflição, ele tem que levantar a sua cabeça e olhar para cima. É o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está falando aqui do período difícil, que é o período que nós estamos vivendo hoje, do chamado princípio das dores, o momento imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja. Momento de perseguições, momento de multiplicação da iniquidade, momento de violência, momento de terremotos, momento de pestes, momento de corrupção, de imoralidade. Mas quando começarem as dificuldades, nós devemos olhar para cima. Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós, também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa é a visão que nós devemos ter. E não a visão horizontal, pensando apenas em riquezas materiais, em bem-estar econômico, financeiro, em saúde física, porque isso nos fará a ser os mais miseráveis de todos os homens. Porque quem conhece Jesus e tem uma visão, como a visão de Elimeleque, tem uma visão voltada para as coisas desta vida, ele é dos mais miseráveis dos homens. É o que está escrito lá em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Era esta a visão de Elimeleque. E ele foi para Moabe com o firme propósito de ficar ali. E ficou mesmo até morrer. Mas não aconteceu nada do que ele pensava. Veja, versículo 3 de Rute 1. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. A Bíblia não diz quanto tempo Elimeleque ficou ali, mas foi pouco tempo. Malom e Quilion tinham o mesmo propósito do pai, tanto que já casaram com mulheres moabitas. Tinham um firme propósito de ficar em Moabe para sempre. Se tiveram alguma fartura material, não sabemos. Eu sei que quase 10 anos depois, Noemi estava sozinha, desamparada dos seus filhos,
e do seu marido, e as suas noras também viúvas, Orfa e Ruth. Quando queremos prover por nossa conta a nossa vida, quando deixamos Deus de lado, o fracasso é certo e a morte é inevitável. O fracasso é certo e a morte é inevitável. Quem busca apenas prosperidade material, quem não quer saber de obedecer a Deus, quem não quer esperar em Deus para as coisas celestiais, quem não tem uma visão vertical na vida, morre inevitavelmente. E há um fracasso total. Alguém pode dizer para mim, mas eu conheço muitos ímpios que são ricos, milionários, bilionários, têm uma vida regalada, uma vida de luxo, e não lhes acontece nada. E não ficam desamparados. E ainda tem funerais hollywoodianos, cinematográficos. É porque a sua visão é uma visão horizontal. Veja a história do rico e Lázaro. O rico teve uma vida regalada, mas depois da morte, ele foi para o Hades, para o lugar do tormento. Asaf ficou, certa feita, perturbado com isto. Ele viu os ímpios prosperarem. E ele ficou perturbado. Quase se desviou, ele diz. Mas lá no Salmo 73, ele diz assim, versículo 12, eis que esses são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Deus, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Quando morrerem, se estão sem Deus, vão para o lugar de tormento. A morte espiritual é inevitável. Não busquemos a provisão por conta própria. Não esperemos em Cristo para sermos ricos. Não caiamos no engano da teologia da prosperidade, da teologia da confissão positiva. Não sejamos Elimeleques. Ele deixou Deus de lado, mudou de terra, procurou fartura, nada encontrou. Noemi, porém, parece que destes 4 integrantes da família, Noemi era a única que servia a Deus. Ela não podia deixar de seguir seu marido, dentro de uma sociedade patriarcal e dentro dos princípios bíblicos. Noemi quer dizer agradável, atraente. Mas Noemi confiava em Deus. Como é que nós sabemos que Noemi confiava em Deus? Porque Ruth, uma das suas noras, diz que o seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Então ela conhecia o Deus de Israel. Como ela era moabita, quem lhe falou sobre o Deus de Israel? Elimeleque? Que largou Deus e mudou de terra? Não. Malom e Quilion, que resolveram casar com mulheres moabitas e formar família em Moabe? Também não. Foi Noemi. Noemi falou quem era o Deus de Israel. Noemi falou das promessas de Israel. Noemi falou da lei de Moisés. Noemi falou do amor de Israel. De Deus por Israel. Por isso que Ruth resolveu crer neste Deus. Então Noemi era a única crente daquela família. Por isso foi poupada por Deus. Olha a divina providência. Aquele que crê em Deus não morre. E nós não estamos falando de morte física, estamos falando da morte espiritual. Aqui a morte física aponta para a morte espiritual. Nós estamos no Antigo Testamento, que aponta para as realidades espirituais do Novo Testamento.
a dispensação da graça. Noemi, ela entende que estava desamparada, viúva, sem seus filhos, e ela resolve voltar para Belém. Até porque ela teve notícia que Deus já estava abençoando, que a fartura voltara para Belém, para Israel. E ela sabia que Deus, o Deus de Israel, é o Deus do órfão e é o Deus da viúva. Está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Ela entendeu que o primeiro passo para nós sermos abençoados e termos o suficiente, inclusive materialmente falando, é crer em Deus e saber que Ele dá o pão e a vestida ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Ele cuida dos necessitados. É Ele quem provê. Que em Moabe ela teria uma situação difícil como viúva estrangeira. Ela creu em Deus. Eu vou voltar para a terra do meu Deus. Até porque Deus já está abençoando lá também. E suas noras querem segui-la. Vejam como Noemi era uma pessoa agradável. O seu nome retratava o que ela era, ao contrário de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Ela, ao contrário de Elimeleque, principalmente. Então, ela resolve voltar. Suas noras querem segui-la. Mas ela diz para suas noras, olha, vocês não ganharão nada em me seguir. Se eu hoje me casasse de novo e já concebesse, vocês iriam esperar que os meus filhos crescessem para casar com vocês? E vocês ainda são moabitas. Moabitas não são bem vistas, nem bem quistas em Israel. Cuidem da sua vida, eu vou cuidar da minha. Orfa, que tinha a mesma visão horizontal de seu finado marido, beija Noemi e volta para Moabe. Realmente, Noemi não pode me dar um novo marido. Israel não pode me dar uma boa acolhida. Vou ficar aqui em Moabe. Mas Ruth e Orfa, irmãos, o significado da palavra Orfa quer dizer pescoço. O pescoço não enxerga nada, quem enxerga é o olho. Não tem visão. Agora, Ruth, a palavra quer dizer vistosa. É aquela que é agradável à vista. É aquela que é agradável de se ver. É aquela que é vista. Se é vista porque vê os outros. É aquela que tem visão. Ruth teve uma visão vertical. Ela entendeu como Noemi, que toda aquela desgraça que havia acontecido na família, foi porque aquela família não havia crido em Deus. Porque aquela família não havia esperado em Deus. E assim como Noemi queria esperar em Deus, ela também quis esperar em Deus. Ela aceitou o testemunho de Noemi. Ela resolveu adotar o Deus de Israel. Mas ela era moabita. Ela não seria benquista em Israel. Ela podia não ser benquista pelos israelitas, mas ela seria benquista por Deus. Porque ela entendeu que Deus sempre quer o bem. E o mal havia acontecido naquela família pela desobediência da família e não pela infidelidade de Deus. Ela teve esta compreensão espiritual e ela resolve adotar o Deus de Israel como seu Deus, adotar Israel como a sua nação e seguir a sua sogra, que era fiel a Deus e cuja sobrevivência era uma demonstração da divina providência. Noemi quis dissuadi-la, mas ela foi firme e não teve como impedir a sua ida. Ela não teve como impedir a sua ida. É lá uma decisão firme e inamovível de Ruth. Ela creu em Deus. Versículo 18 do capítulo 1. Vendo ela, Noemi, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. E aí chega Noemi e Ruth a Belém. E quando ela chega,
a situação de Noemi deveria ser trágica, porque as pessoas se admiraram em ver Noemi. 10 anos haviam se passado e Noemi devia estar alquebrada. Noemi devia estar com as marcas do sofrimento, da frustração, as dores da viuvez e da perda dos filhos. E o povo recebe Noemi com admiração. Não foi uma boa recepção. Noemi percebeu que estava estampado o fracasso da sua vida e a tragédia da sua família. Toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é essa Noemi? E Noemi diz, olha, não me chame mais Noemi. Noemi quer dizer agradável, doce, atraente. Não, não me chame Noemi. Chame-me Mara, porque eu sou uma pessoa amarga. Eu tenho traumas emocionais. Eu tenho carências afetivas. Eu tenho fracassos materiais e espirituais. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Ela reconhecia o resultado da desobediência e da falta de fé da sua família. Mas voltou para Belém. Lembrou de onde havia caído, como está lá em Apocalipse 2 e 5. E neste retorno ela se arrependia e se colocava nas mãos de Deus, sabendo que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas e do estrangeiro, e que lhes dá pão e vestido. Nós temos esta fé. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e entregar novamente nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus, pela sua divina providência, crie as condições para que nós alcancemos o fim que esperamos, que é a nossa glorificação. É esta a lição que Noemi nos dá. Noemi e Ruth. E eles chegam. Elas chegam, não tem uma boa recepção e vão fazer o quê? Elas chegaram a Belém, diz o texto, no princípio da cega das cevadas. Era o momento da colheita da cevada. O que vai fazer Ruth? O que vai fazer Noemi? Noemi é idosa, viúva, desamparada, não tem condições de trabalhar. O que vai fazer Ruth? Outra viúva, estrangeira, moabita. Ruth vai fazer o que ela aprendeu com Noemi, o que ela aprendeu na lei de Moisés. Nós viemos porque cremos que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas, que ela dá o pão e o vestido. E como é que Deus dá o pão e o vestido à viúva e à órfã? Através da respiga, ou do rabisco da colheita. É o que está lá em Levítico, capítulo 23. Versículo 22. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ruth chega para Noemi e diz, olha, eu sou viúva, você é viúva. Você é idosa, eu ainda sou nova. Então me permita que eu vá colher. Estamos na época da colheita da cevada. Então a cevada que for colhida e cair no chão é para o pobre, para a viúva, para o órfão. Me permita que eu vá colher, porque nós precisamos sobreviver. E Deus nos dará o suficiente para sobreviver. Noemi autoriza Ruth a fazer isso. E aí, irmãos, nós temos lições importantíssimas nesta atitude de Ruth. Em primeiro lugar, é que a provisão divina, no aspecto material, não dispensa, antes exige o trabalho. Deus instituiu o homem para o trabalho para o homem.
O homem foi criado para trabalhar. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Depois o trabalho se tornou penoso e necessário à sobrevivência. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Nós somos levados ao trabalho. No trabalho está a semelhança de Deus com o homem. Jesus diz lá em João, capítulo 5, versículo 39. Aliás, desculpe, 5:17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus era um trabalhador. Nós colocamos aí em nosso esboço o trecho de um discurso que o Papa Paulo VI fez em Nazaré, quando ele visitou Nazaré em 1964, onde ele disse que a lição que Jesus deixa em Nazaré é a lição do trabalho. Dos 12 aos 30 anos, o que Jesus fez? Ele foi carpinteiro. Ele trabalhou. Por isso que o profeta Isaías diz que ele era experimentado nos trabalhos. Irmãos, a divina providência, Deus providencia a nós, promete a nós dar o necessário, mas nós precisamos trabalhar. Até o maná que caía do céu exigia trabalho. O povo tinha que acordar cedinho, antes do sol nascer, para recolher o maná. Porque quando o sol nascia, o maná derretia. E quem ficasse dormindo ficava com fome. O trabalho é exigível. Irmãos, essa teologia da prosperidade que está aí prega uma vida de luxo, uma vida de prosperidade material, sem você precisar trabalhar. Sobre água fresca. Deus vai fazer tudo. E a mentalidade do mundo é essa. É ganhar muito dinheiro sem trabalhar. Mas não é esse o princípio bíblico. O princípio bíblico é do trabalho. E Ruth, Deus vai nos sustentar. Ele é o Deus do órfão e da viúva. Mas nós temos que trabalhar. E ela cedinho foi para colher o que caísse e o que estivesse no canto dos campos. É a primeira lição da atitude de Ruth. A divina provisão não dispensa o trabalho. Segunda coisa, a humildade. Ruth sabia que era uma viúva estrangeira e ela precisava se humilhar, assumir a condição de pobre e ir catar o que caísse da colheita. Isso é se humilhar. Muitas pessoas não se humilham, são arrogantes, estão passando por dificuldades e não querem. Hoje nós estamos vivendo um grande desemprego no Brasil e tem muita gente que está passando fome, mas não aceita ter um emprego mais simples, que às vezes é bem abaixo da sua condição de educação, do seu currículo, mas está passando necessidade, tem que trabalhar, tem que sobreviver. Humilhemos-nos. Sejamos humildes. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A primeira característica que Jesus disse dos seus discípulos, lá no Sermão do Monte, é: bem-aventurados os pobres de espírito. Uma outra tradução diz: os humildes de espírito. A humildade é necessária. E Ruth foi tão humilde que ela se submeteu ao sorteio dos campos. É o que a gente vê lá no capítulo 2. Versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimelec. Ela sabia que era viúva, era estrangeira, além do mais, moabita. Ela ficou quietinha, seguiu os costumes do povo. Houve um sorteio. Você vai ficar naquele campo. Provavelmente não era o melhor campo. Provavelmente não era o campo mais vistoso. Mas Ruth se submeteu. Ela era humilde. Terceira coisa. Nesta atitude de Ruth, nós vemos a confiança em Deus. Eu vou colher o que cair no chão. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o órfão do necessitado, da viúva, e, portanto, ele irá dar pão e vestido.
Eu vou colher, e o que eu colher será suficiente. Ela confiava em Deus, confiava na palavra de Deus. Anos depois, o salmista, no Salmo 68, iria dizer, no versículo 15, aliás, 68, versículo 5, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Confiemos em Deus. Deus não quer o nosso mal, Deus quer sempre o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Embora nós não compreendamos o que se passa, é para o nosso bem. Confie em Deus. Não queira entender a Deus. Confie em Deus. Ruth confiou em Deus. Saiu para cegar. E outro princípio que nós aprendemos aqui é o princípio da autoridade. Ruth só foi depois da autorização de Noemi. Noemi era a chefe da família. Era a sogra. Ruth só foi com a permissão de Noemi. Aprendamos isso na nossa família. Para a provisão de Deus na nossa família, nós temos que observar a necessidade do trabalho, ser humildes, confiar em Deus e resguardar o princípio da autoridade. Há um princípio da autoridade na família. Deus em primeiro lugar. Depois o marido, que é o chefe do casal. Os pais em relação aos filhos. Observemos o princípio da autoridade. Trabalhemos, confiemos em Deus, sejamos humildes e Deus providenciará o necessário para o nosso sustento. E aí, como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, quando nós começamos, Deus começa conosco. Deus vai começar quando nós começarmos. Quando nós começamos, nós não vemos nada, porque confiamos em Deus. E então Deus começa conosco. Já no sorteio do campo, vemos a divina providência. Ruth foi escalada para colher as espigas caídas lá no campo de Boaz. E quem era Boaz? Cujo nome significa nele a força. Boaz era um dos parentes próximos de Elimeleque. Na verdade, era o segundo parente próximo de Elimeleque. Aquele que podia remir a família. Aquele que podia resgatar as propriedades que eram de Elimeleque e que foram abandonadas por ele e dar de novo o sustento e restaurar a posição social de Noemi. Ruth não sabia que era o campo de Boaz, mas isso já foi a divina providência. Deus já pôs Ruth no campo de Boaz. Ruth, ela trabalhou com dedicação. Veja o que disse o moço quando Boaz perguntou quem era Ruth. E o que chamou a atenção de Boaz para Ruth, provavelmente, além da beleza física, foi a disposição do trabalho de Ruth. Olha o que está escrito assim. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disse-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Irmãos, ela trabalhava com dedicação, com afinco, não ficou ali enrolando, matando tempo. Não, ela foi trabalhar com afinco. Descansou só um pouquinho e desde manhã estava trabalhando. Não parava de trabalhar. E diz o texto que ela tirou naquele dia uma efa de cevada, está no versículo 17. Quer dizer, 36 quilos de cevada. Olha quanto Ruth trabalhou aquele dia. Quando nós trabalhamos, nós temos que trabalhar com dedicação. Lembrando que nós não trabalhamos para o patrão, não trabalhamos para o nosso encarregado, nós trabalhamos para Deus. Está lá em Efésios, capítulo 6. E vós, servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor,
e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Quanto crente que é negligente no trabalho, que é preguiçoso. Eu coloquei aí vários versículos da Bíblia, em Provérbios, onde Deus repreende o preguiçoso. Trabalhemos não pelo salário, não pelo reconhecimento, mas trabalhemos a Deus. No seu emprego, no seu serviço, você não está trabalhando para os homens, está trabalhando para Deus. Porque tudo é de Deus. Nada é nosso. E nós temos que ser gratos a Deus. A dedicação de Ruth chamou a atenção de Boaz. E quando Boaz soube que era Ruth, na hora da refeição mandou, ele deu uma ordem. Foi até Ruth e disse, olha, só colhe aqui no meu campo, não colhe em outro campo. E Ruth agradece a Boaz, mostra toda a sua humildade. E Boaz ainda dá uma ordem aos moços que Ruth não sabia. Deixa cair mais cevada para ela poder colher. Aí nós aprendemos que quando nós trabalhamos com dedicação, quando nós confiamos em Deus, Deus começa a abençoar. Ela pegou 36 quilos porque ela trabalhou, é verdade, deixaram cair um pouco mais, mas é porque ela apanhou. Se tivesse deixado cair, ela não tivesse apanhado, ela não teria pego. Não teria pegado. Mas como ela estava confiando em Deus e trabalhando com dedicação, segundo os princípios de Deus, segundo o princípio da autoridade, Deus vai abençoar. Quando você obedece a palavra de Deus e faz conforme a vontade de Deus, o Senhor abençoa. E Ruth ficou naquele campo até o final da colheita. Veio a colheita do trigo e Ruth também trabalhou na colheita do trigo. Boaz perguntou quem ela era, ela disse que era a nora de Noemi, e Boaz elogiou o gesto de Ruth. Disse que Ruth havia deixado sua parentela, havia se mantido com Noemi, e pediu a Deus que a recompensasse. E aí nós aprendemos uma outra lição. A provisão divina não é apenas material. Veja bem que Boaz mandou que Ruth comesse junto com os empregados, junto com ele ali. Ruth foi integrada, sendo uma moabita, ela foi integrada na sociedade. Ainda na condição, primeiramente, como se fosse uma empregada. Ela pôde comer juntamente com os empregados de Boaz. E a comida para o israelita é sinal de comunhão. Ela é integrada na sociedade. O que para uma moabita era algo inimaginável. Boaz intercede por ela diante de Deus. Olha, diz lá, capítulo 2, versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. E Ruth responde, e disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste. Veja bem, irmãos, quando nós estamos confiando em Deus, a provisão divina não é só dinheiro, não é só bens materiais. Não era só o pão que Ruth estava conseguindo, mas ela conseguiu a integração social. E ela conseguiu a intercessão e a benevolência de um homem justo, que era Boaz. Foi consolada por Boaz. Sentiu companheirismo, amizade, comunhão. Do lado afetivo, do lado emocional, do lado psicológico, do lado social. A provisão divina nos ampara em todas as áreas. Não é só em riquezas materiais, não é só o pão de cada dia, mas nós temos a companhia e a comunhão com o justo e a intercessão do justo. Boaz faz uma oração a Deus em favor de Ruth. E a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O valor na intercessão dos santos é fundamental.
Por isso que nós devemos estar em comunidade, na igreja local, em comunhão com os irmãos, porque nós recebemos a benevolência e a intercessão, as orações dos santos, que pode muito em seus efeitos, diz Tiago. Deus deu a divina providência, em que envolve integração social, comunhão e o exercício da misericórdia. Porque Boaz mandou derrubar algumas espigas a mais. Terminou a colheita. E Noemi acompanhando tudo isso. Noemi já vendo a provisão divina. Noemi entendeu que Deus queria algo além do que a mera subsistência material. Quando a colheita terminou, Noemi chama Ruth e orienta a Ruth para que pedisse a Boaz que a remisse. Que remisse a família. Não era simples coincidência que Ruth tenha tido por sorte o campo de Boaz. Orientada por Deus, Noemi orienta a Ruth. Ruth se aproxima de Boaz ao término da colheita. Fica ao seu regaço. Pede a remissão. Boaz vê que Ruth era uma mulher de Deus, apesar de moabita, uma mulher temente a Deus. E ele resolve remir a Ruth, atraído que já estava por Ruth, não só pelo seu físico, mas muito mais pelo seu porte moral e espiritual. E aqui fica uma lição para os jovens. Só que Boaz não era o parente mais próximo. Havia um parente mais próximo do que ele. E ele vai até os juízes da cidade, os anciãos da cidade, na porta da cidade, e pergunta se aquele homem queria remir as propriedades de Elimeleque. Aquele homem diz que quer remir. Mas ele diz, então você vai ter que casar com Ruth, a moabita. Eu casar com moabita? Deus me livre. Não quero remir. E então Boaz faz a remissão. Restabelece todo o patrimônio de Elimeleque que ele havia abandonado por causa da fome na terra. Entrega, casa-se com Ruth. Ruth passa a ter posição social, porque passa a ser mulher de um dos maiores proprietários da cidade. Passa a ser uma mulher casada novamente, não é mais uma viúva desamparada, não é mais alguém que depende da caridade pública. Mas mais do que isso, Ruth tem um filho e dá a este filho o nome de Obed. E Obed quer dizer adorador. Obed quer dizer servidor. Ela reconhece que tudo veio de Deus. O seu filho, seu marido se chamava Definhamento. Mas agora o seu filho se chama adorador, servidor. Obed. Ruth reconhece que tudo vem de Deus. Noemi toma esta criança nos seus braços e viu a sua descendência continuar. Isso porque Boaz, casando com Ruth, pela lei do levirato, na verdade ele deu descendência a Elimeleque. Noemi toma esta criança nos seus braços. E agora ela quer ser chamada Noemi, porque ela é agradável, atraente e doce. Ela creu em Deus para subsistir materialmente. E Deus lhe dá algo muito além. Deus estabelece a sua descendência. E Samuel, que escreveu o livro de Ruth, mostra que a bênção que Ruth entendeu e Noemi entendeu ser a retomada da descendência, o restabelecimento da família. Deus provê novamente Noemi e Ruth de uma família integrada na sociedade de Israel. Mas Samuel diz no final do livro de Ruth que foi além do que elas souberam. Porque, na verdade, de Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. Era a linhagem real, escolhida por Deus. A linhagem segundo o coração de Deus, que era estabelecida. Ruth tornou-se uma ancestral da família real. E foi isto
que Samuel pôde entender. Mas ele não sabia de outra coisa. Outra coisa que vai ser revelada lá em 2 Samuel. Depois que ele havia morrido, de Davi viria o Messias. E lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, nós encontramos: e Salmão gerou de Racabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed. Obed não seria apenas o avô do rei Davi. Rute não pertenceria apenas a uma família real. Ela estava na linhagem do Salvador do mundo. Rute foi inserida na família de Deus. Ela creu em Deus para ter o pão. Deus lhe deu uma posição social. Mas mal sabia ela que Deus lhe deu a integração numa família real. E nem mesmo o escritor do livro de Rute sabia que Deus lhe inseriu na genealogia do Messias, do Cristo, do Salvador. A provisão divina colocou Rute na família de Deus. E a provisão divina hoje também me coloca a mim e a você na família de Deus. Ele nos sustém materialmente, nos dá a bênção da abastança, como susteve Rute. Mas ele não quer apenas te dar o pão material. Ele também quer te dar a integração na família de Deus. Este é o fim que nós esperamos. É o que diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Antes, nós éramos gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, pertencemos à família de Deus. É para isso que Deus nos provê. É para isso que Deus nos dá o pão. Desde que nós nos dediquemos ao trabalho. Desde que nós confiemos nele. Desde que nós estabelecemos o princípio da autoridade em nossas casas. Trabalhando com dedicação, confiando em Deus. Sendo humildes. Ele nos fará. Nos trará não só o pão material, mas nos fará membros da família de Deus. Amém.